Começa agora o programa Batista Remaná, uma igreja forte para dias difíceis. Direção-geral, pastor Cícero Palmeira. Na terra, com trovão santo, eu admiro, desejo tanto, o Rei da Glória, o grande Rei. Bom dia, graça e paz do nosso Senhor Jesus, que dia maravilhoso. Deus nos permitiu estarmos aqui mais uma vez nessa bancada maravilhosa. Que saudade de alguns irmãos. Heraldo estava em viagem semana passada. A semana passada não tivemos o programa, mas estamos aqui. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Eu quero abrir o programa de hoje, Diácono Elvis, lendo Efésios 20, 3:20. Efésios 3:20, que está escrito assim, viu? Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Amém. Que essa palavra adentre no seu coração, encontre guarida maravilhosa, pastor, e que esse dia seja gratificante para a honra e glória de Jesus. Bom dia, graça e paz, pastor Jeremias. Glória a Deus. Bom dia, meu querido Lula, Diácono Elvis, amém. Meu amigo Heraldo, pedido ali também na projeção, né? Na transmissão. Glória Graça a Deus. E paz a todos vocês. Amém. Que o Senhor Jesus possa, nesse dia de hoje, ministrar aos nossos corações aquilo que está no coração dele e que ele possa estender suas mãos sobre nossas vidas e assim nos dar direção para fazermos a obra dele com excelência. Amém. Esse é o nosso desejo. Amém. Bom dia, Diácono Elvis, graça e paz do nosso Senhor Jesus. Bom dia, Diácono Lula. Quero saudar você que está nos escutando, nos vendo, com a maravilhosa graça e paz do Senhor. Também a mesma paz para o pastor Jeremias, para o Diácono Pereira, nosso irmão Heraldo aqui conosco. Desejar a você um excelente dia na presença do Senhor, que Deus esteja derramando da sua graça, da sua paz, porque a misericórdia dele, Diácono Lula, já se renovaram nesta manhã. Um grande abraço para toda a minha família, minha esposa maravilhosa e toda a liderança da nossa Igreja Batista Remaná. Amém. Bom dia, irmão Heraldo, graça e paz, meu irmão. Bom dia a todos, graça e paz do Senhor Jesus. Estamos mais num dia maravilhoso que nos concedeu, né, nesta manhã, depois de uma semana de muitas lutas, mas de muitas vitórias, né? Amém. Você que está a nos ouvir, a nos acompanhar, a um horário você vai ter para ouvir o nosso programa, mas saiba que Deus continua cuidando de você. Glória a Deus. Deus, ele está no controle de tudo e de tudo, né? Amém. Ele está sempre no controle. Então, se aposse dessa palavra, viu? Que você estará aí na brecha, estaremos também na brecha, orando por você e também intercedendo por seu lar. Amém. Como a canção sempre entoamos na nossa igreja, ele continua sendo Deus. Amém. E não vai deixar de nós, porque ele tem cuidado da minha família, da sua família também em casa, tem cuidado da família do pastor Jeremias, do irmão Heraldo, tem cuidado da família de Pereira. Por onde quer que andarmos, Deus tem um propósito maravilhoso em nossas vidas. Então, nesse momento, vamos mais uma vez orar a Deus, entregar esse dia ao Senhor e consagrar a Ele todos os projetos, todos os sonhos desse dia na tua presença. Pastor Jeremias. Pai querido, Pai amado, Pai santo, nós te bendizemos por estarmos aqui reunidos, Pai, com o propósito de glorificar o teu nome e ao mesmo tempo, Pai, transmitir a tua palavra. É a tua palavra que transforma a vida do ser humano, é a tua palavra que socorre e o Senhor vela sobre a sua palavra. Pai, nos dá um dia na tua presença, que o Senhor alcance o coração de cada ouvinte desse programa, que o Senhor traga paz nessa casa, nesse lar. Essa pessoa que vai poder estar nos ouvindo, Pai, talvez em sua residência, no seu trabalho, no volante do seu veículo, mas eu sei que Tu és um Deus que fala. O Senhor nos alcança onde nós estamos e ministra a Tua palavra. Então faz isso, Pai, nessa manhã, nesse dia de hoje, e marca a vida de cada um de nós, para o louvor da Tua glória. É assim que nós oramos
em nome de Jesus. Amém. Vamos de canção nessa manhã, medita nesse hino e com certeza várias vezes ele já falou no meu coração e vai falar nos nossos corações da bancada, do estúdio e também no seu coração aí de casa, em nome de Jesus. O amigo que eu encontrei me surpreendeu. Quando todos me deixaram, ele me acolheu e sarou minhas feridas, das algemas me livrou. Lhe falei do meu dilema e ele me escutou. Lhe falei do meu passado e me perdoou. Isso teve um alto preço que ele já pagou. Me mostrou as mãos feridas por amor de muitas vidas, e uma dessas muitas vidas era eu. Quem nesse mundo amor tão grande pode ter, de entregar a própria vida sem temer? Quem já sentiu a dor de ser cravado em uma cruz, pagando pelos erros que não cometeu, e olhar nos olhos de quem tanto mal lhe fez, e sem ressentimento oferecer perdão? Quem pode ser melhor amigo que um Senhor, que pelo servo a própria vida renunciou? Quem pode ser melhor amigo que um Senhor, que pelo servo a própria vida renunciou? Lhe falei do meu passado e me perdoou. Isso teve um alto preço que ele já pagou. Me mostrou as mãos feridas por amor de muitas vidas, e uma dessas muitas vidas era eu. Quem nesse mundo amor tão grande pode ter, de entregar a própria vida sem temer? Quem já sentiu a dor de ser cravado em uma cruz, pagando pelos erros que não cometeu, e olhar nos olhos de quem tanto mal lhe fez, e sem ressentimento oferecer perdão? Quem pode ser melhor amigo que um Senhor, que pelo servo a própria vida renunciou? Quem pode ser melhor amigo que um Senhor, que pelo servo a própria vida renunciou?
Aleluias, aleluias. Esse sim é o verdadeiro amigo. Esse amigo que nos encontrou, que a gente foi encontrado por ele, esse é um amigo verdadeiro. Amém. Esse é um amigo que a gente pode contar com ele qualquer hora do dia, da noite. Não temos necessidade de conexão, nem de carta. A gente tem um livre acesso a ele, não é isso, pastor? A gente tem a disponibilidade dele todo o tempo ao nosso favor. Então, que amigo verdadeiro que é Jesus de Nazaré, que podemos andar com ele todo o tempo e o tempo todo. Glória a Deus por isso. Diácono Elvis, vamos à nossa programação maravilhosa. Amém. Os cultos de quarta-feira têm sido uma bênção e a dinâmica mudou, o tema mudou e glória a Deus. Quarta-feira é uma palavra muito edificante do pastor Cícero sobre a luz e eu quero que o irmão nos apresente a nossa programação da nossa igreja. A começar por hoje, Diácono Elvis, temos uma programação muito especial, mas como foi dita ontem, para pastores e líderes de toda a Igreja Batista Remaná. Exatamente, Diácono Lula. O DEMAC, junto na pessoa do pastor Jeremias, aqui presente, está com esse evento desde o ano passado, que tem dado certo, tem sido bênção para nossas vidas. Louvamos a Deus pela vida do nosso pastor. E tem despertado aí para esse encontro de pastores e líderes. E no caso, esposo e esposo, né, pastor, também, né? Do líder que pode se fazer presente. Então, tem sido uma bênção, uma maravilha. Hoje teremos 2 palestras importantíssimas, né? Uma Aleluia. com a pessoa do pastor Jeremias, outra com a pessoa do pastor Cícero. Vai começar às 14h30, ali a gente vai chegar, se confraternizar. No máximo 15 horas está começando, né? E vai ter um coffee break aí, que não é puro, no meio do caminho. E depois retornamos com a segunda palestra, né? Louvamos a Deus porque as congregações e as demais igrejas têm abraçado a causa e vai se fazer presente, né? Glória a Deus. Eu louvo a Deus porque Gravatá está vindo com uma caravana excelente. Amém. Estivemos ontem lá em Gravatá, a igreja também, uma benção maravilha, o culto completo, cheio a igreja ontem. Palavra de Deus abençoada na vida do pastor Edilson. E eles vão se fazer presente, assim também como Rafael, nossa igreja do Rafael vai se fazer presente, o Salgado também, né, se fazer presente, Taquara, né, e a nossa sede aqui, tudo para louvar e glorificar o nome do Senhor. Então, esse evento é para toda a igreja batista Remaná, né, na pessoa dos líderes, pastores, líderes, esposos e esposas. E amanhã, Diácono Lula, às 9 horas, nós temos a nossa escola bíblica dominical, Aleluia. certo? Logo após a escola bíblica, o culto despertar, às 10h10 ali, né? Até 11h10, 11h15 no máximo. E uma palavra pastoral abençoada para as nossas vidas também. Na quarta-feira, como bem o Diácono Lula falou, nós temos o culto do crescimento, né, espiritual. do crescimento espiritual, onde está sendo estudado os Sermões do Monte, né? Aqueles 6 capítulos ali que engloba o Sermão do Monte. Então, cada quarta-feira, um dos nossos pastores está ministrando essa aula. E como o Diácono Lula falou, quarta-feira o pastor falou sobre o sal da terra, a luz do mundo, conjecturou bem ali na questão de que ele disse que foi um sermão mais culinário, né? Do que mais muito bom mesmo ali na quarta-feira. Você é nosso convidado às 19h30. Venha fazer parte, tanto nas redes sociais como presencialmente. Na sexta-feira, o culto do Renovo, né? Sexta-feira houve o culto do Renovo, foi uma bênção também, para a honra e glória do Senhor, no caso ontem. Amém. E toda sexta-feira às 19h30, o culto do Renovo, culto de oração, onde juntos nós estamos ali na petição de a causa um pelo outro também, como assim agradecendo a Deus pelos seus feitos, né? Amém. E no sábado, com exceção deste, nós temos a Juventude Batista Remaná, né, também ali, são os adolescentes, jovens, todos reunidos ali, louvando, glorificando, exaltando o nome do Senhor. Então nós temos programações para de 0 a 100 anos, como o pastor mesmo diz, né? Então venha, faça parte, estamos nos esperando. Completando aí, irmão, os avisos maravilhosos, eu quero fazer um convite especial, você que é homem,
Você que é homem, terça-feira, dia 15, não perca. Uma programação para homens. Culto de homens, rede de homens. Vai estar conosco o nosso pastor Júnior, da Igreja Batista Remanado Salgado. Uns irmãos vêm de lá agraciar esse culto, está conosco, cultuando ao Senhor. Então vai ser um culto maravilhoso. Então eu quero desde já convocar toda a equipe do Retiro de Homens, os irmãos que tiver disponibilidade, vir ao culto terça-feira e vamos estar juntos, irmanados, com um só propósito, de louvar e glorificar o nome dele. Amém? No domingo pela manhã, de domingo agora às 8, vamos ter o Café da Páscoa. Café da Páscoa, exato. A diaconisa Lígia já está com a irmã Vasti e com outras irmãs já na preparação desse Café da Páscoa. A igreja, meus irmãos, não para. Eu estava conversando aqui nos bastidores com os nossos irmãos. Na outra semana já temos o Retiro das Crianças. Exatamente. Vamos interceder por essas crianças, vamos trabalhar para essas crianças. A irmã Micheline está à frente desse trabalho, então vamos se ajuntar também para executar esse projeto maravilhoso. E na outra semana já temos a nossa jornada de oração, que já é dia 1º de maio, numa quinta-feira. O tempo está correndo, pastor Jeremias. Rapidinho, vamos entrar no mês de maio. É verdade. Então, Diácono Lula, para todos que ouviram esses convites, essas programações, se você quer fazer-nos uma visita, nós estamos localizados na rua Murilo Rego, número 110, terceira rua à direita, após o City Hotel, na lateral da rodoviária, certo? Amém. Então venha, estamos aqui de braços abertos, de coração escancarado para receber você e juntos louvarmos, engrandecemos e adorarmos o nome do Senhor Jesus. Amém, amém. Eu quero mandar um forte abraço a todos os nossos pastores. O pastor Jeremias está aqui. Ontem tivemos a oportunidade e o privilégio de orar por esses varões. Sabemos que não é fácil, sabemos que lidar com ovelhas é um pouco pesado, mas eu tenho certeza que Deus tem capacitado esses varões e tem abençoado de uma forma tremenda pastor Lucena, com a família, pastor Jeremias, com os diáconos, com os DEMAC, pastor Cícero na coordenação, pastor Antônio Carlos é o nosso líder de ensino também, tem se esmerado para trazer o melhor para a nossa igreja. Então você, meu irmão, você, minha irmã, que está nos assistindo e vai nos assistir, continue orando pelo seu pastor, continue orando pela sua igreja, continue em oração pela liderança. Estamos juntos num só propósito de fazer a obra do Senhor até que Ele venha. Amém? Eu ia pedir ao irmão Heraldo para ver quem está online conosco, mas o programa está sendo diferenciado hoje, é um formato diferente. Então você que vai nos assistir, pegue esse programa, compartilhe também, né, irmão? Exatamente. Eu estou aqui falando com algumas pessoas no meu WhatsApp aqui, que você que sempre está nos ouvindo, está nos acompanhando, eu tenho dito que isso aqui é uma porta que você está abrindo para familiares, para irmãos, amigos, você está semeando a palavra do Senhor. Amém. Então você compartilha esse programa com aqueles na sua lista, entendeu? E você estará fazendo a obra do Senhor, porque esse programa aqui não é nosso, esse programa é seu, entendeu? É um programa que nós fazemos com carinho, trazemos uma palavra de Deus aqui, e essa palavra, ela é colocada, é uma semente lançada no coração daqueles que estão sedentos, né, pastor? A gente, durante a semana, tem aquele corre-corre, mas aí você pode pegar lá. Minha filha, ela pegou esses dias, ela mandou para mim. Amém. No telefone, ela mandou para mim, o programa da rádio há 15 dias atrás, ela mandou no meu telefone, disse, rapaz, então isso, ela está lá antenada também. Então você também pode fazer isso com seu familiar, com seu amigo de trabalho. Então continua a semear. Quem tem colocado a mão no arado não pode deixar para trás. Amém. E como o Diácono Pereira é muito estudioso, ele já fez uma pesquisa que o culto transmitido depois tem outras visualizações. Então você que está nos ouvindo, mande para alguém que queira escutar uma palavra genuína,
um evangelho perfeito, uma palavra baseada. Compartilhe esse programa com alguém que com certeza você irá abençoar muitas vidas através desse link, em nome de Jesus. Eu quero rapidamente fazer um bate-papo bem rápido com o pastor Jeremias, ele que é o nosso líder do DEMAC. E hoje, pastor Jeremias, eu quero que o senhor dê uma palhinha de tudo que o senhor programou, preparou com sua equipe maravilhosa para nos proporcionar hoje à tarde. Vai ser tarde e noite na presença do Senhor, pastor. Sim, nós vamos estar hoje trabalhando junto com os nossos amigos, pastores, né? E o tema do nosso encontro é a igreja que queremos ser. Glória a Deus. A igreja que queremos ser. Vamos ter duas plenárias. A primeira plenária é sobre a essência do nosso chamado em Deus, né? Deus, ele nos chamou com um propósito. Deus nos chamou para sermos bênção nessa terra. Amém. E a segunda plenária que nós vamos ter é sobre um avivamento ministerial, tá? Nós, como líderes, pastores, nós precisamos entender que a obra de Deus, ela tem que ser feita com esmero, Amém. com dedicação, com responsabilidade, porque o Senhor, ele nos confiou uma missão, e essa missão ele espera que nós cumpramos ela à risca, né, com o propósito de edificar vidas. Então, o propósito de Deus, né, para nossas vidas é que o nosso ministério seja um ministério avivado, que o nosso ministério seja um ministério alicerçado na palavra de Deus, tá? Então, vamos estar falando hoje sobre a essência do nosso chamado e sobre um avivamento ministerial. Amém, pastor. Assim como fomos ricamente abençoados na primeira edição do ano passado, desse encontro de pastores e líderes, eu tenho certeza, absolutamente certeza, que vamos ser ricamente trabalhados e abençoados, porque o tema é maravilhoso. Quem vier com o coração disposto a obedecer e aprender, com certeza, pastor, vai sair daqui com a bagagem completa para semear no seu ministério. Esse é o propósito, fortalecer um ao outro, né? Fortalecer uns aos outros, desafiar a vivermos esse chamado que o Senhor tem para nossas vidas. E é muito bom, pastor, essa sintonia que o senhor fez através do DEMAC com as nossas igrejas e congregações, porque possamos andar num só pensamento, Diácono Elvis. Você tem andado, você tem feito um trabalho também muito belíssimo lá em Gravatá, auxiliando o pastor Edilson. E com certeza a gente vê testemunhos de pessoas lá que dizem como eu fui abençoado com a palavra da irmã Wanda. Isso. Como eu fui abençoado com a palavra do pastor Lucena que teve lá. Então essa conexão maravilhosa que estamos fazendo entre igreja, amanhã mesmo, pela manhã, o pastor Jeremias vai estar ministrando a palavra lá no culto do Rafael. Então, como é bom essa conexão e falar em uma só linguagem, Diácono Elvis. O quanto isso fortalece, Diácono Lula, né? Ter essa comunhão, que é o que a gente preserva aqui, né? A gente vê através da pessoa do pastor Cícero o quanto ele luta, né? O quanto ele valoriza a questão da comunhão. E falando assim, pelo menos para Gravatá, eu posso lhe dizer com propriedade o quanto tem sido abençoador. Amém. Estávamos ali em momento que estávamos pensando até a possibilidade de fechar, né? Pela situação que estava, mas hoje, para a glória de Deus e com o trabalho que a sede indo lá, cada um dos pastores, cada um daqueles convidados que já foram lá, o quanto tem, até vidas está sendo resgatadas, vidas está sendo salvas, pessoas voltando. Então hoje nós podemos dizer que estamos respirando bem mais tranquilo, muito mais tranquilo com a nossa congregação de Gravatá. Tem sido um diferencial grande, Diácono Lula. Esse momento de comunhão, como o pastor Camilo já esteve lá também, o diácono Gesimiel, né? Pessoas lá da igreja do Rafael, e como aqui da sede também, tem chegado e colaborado com o crescimento da nossa congregação lá em Gravatá. Amém. E o pastor Cícero sempre nos diz, não fazemos nada só. Exatamente. Se dividirmos as tarefas, com certeza vai ficar mais leve para todo mundo
E todo mundo, pastor Jeremias, vai participar de uma forma grandiosa. Eita, o irmão Heraldo foi lá e cantou um hino, mas foi gratificante para aquela comunidade. Com certeza. Eita, Deus falou ao meu coração através do hino que o irmão ministrou lá. Então faça isso, meu irmão, junte-se ao DEMAC, venha fortalecer esse ministério, porque é um ministério de muita importância no nosso ministério Batista Remaná. E com certeza, o pastor Jeremias tem feito um trabalho excepcional de ajuntar, de agregar, de juntar valores, de falar princípios. E com certeza, pastor, eu tenho orado a Deus pela sua vida, para que Deus fortaleça essa sabedoria, esse entendimento, para que o senhor possa expandir o reino até que ele venha, pastor. Amém. Eu creio que Deus tem um trabalho maravilhoso. Não é à toa que o senhor veio a congregar conosco na nossa igreja Batista Remaná. E eu sempre digo a todo mundo, sábado passado eu tive com o pastor Francisco lá da Rendeiras, e eu disse, tive hoje de manhã com o pastor Jeremias lá no programa da rádio. Ele disse, foi, rapaz, quantos pastores tem com vocês hoje? Eu digo, temos 5. Chegou o pastor Javan também para somar, ontem deu uma palavra maravilhosa. Então, pastor Jeremias, que Deus continue abençoando sua casa. Amém. Sei que lutas vêm, tristezas vêm ao nosso coração, mas sabemos que Deus é maior. E Amém. Deus tem cuidado de mim e do Senhor. É verdade. Glória a Deus por isso. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Vamos, pastor, o diácono Pereira vai saltar a vinheta da nossa palavra. E agora vamos ao momento especial do nosso culto. É o momento de ouvirmos mais uma vez a voz do Senhor Jesus. Você vai ouvir a partir de agora uma mensagem da Palavra de Deus. Queridos, graça e paz mais uma vez. Eu gostaria de compartilhar com você um texto da Palavra de Deus que está lá no livro do profeta Ezequiel. Profeta Ezequiel, capítulo 36. Amém. Tá certo? O versículo 25 diz assim: Então aspergirei água pura sobre vocês e vocês ficarão purificados. Aleluia. Eu os purificarei de todas as suas impurezas e de todos os seus ídolos. Eu lhes darei um coração novo e porei dentro de vocês um espírito novo. Tirarei de vocês o coração de pedra e lhes darei um coração de carne. Porei dentro de vocês o meu espírito e farei com que ande nos meus estatutos. Guardem e observem os meus juízos. Querido, eu costumo dizer que o maior milagre que o Senhor Jesus veio fazer nessa terra não foi ressuscitar a Lázaro depois de 4 dias que estava sepultado, não foi ressuscitar o filho da viúva de Naim, não foi para dar vista para o cego Bartimeu. O maior milagre de Jesus também não foi transformar a água em vinho e nem alimentar aquela multidão com 5 pães e 2 peixinhos. Eu costumo dizer que o maior milagre que Jesus veio fazer foi lá na cruz que foi realizado. Amém. Onde ele aspergiu água pura, onde ali ele falou e disse assim ao Pai: Pai, a obra que você me confiou está sendo consumada. Exatamente. Então o maior milagre que o Senhor veio fazer na nossa vida foi nos dar uma nova vida, um novo coração, coração transformado. Ele não veio melhorar a nossa estética, a nossa performance. Ele não veio para dar uma repaginada na nossa aparência, para que ficássemos parecidos bons como religiosos. Ele veio mudar mesmo, ele veio extrair, ele veio arrancar o coração de pedra. Ele veio arrancar o coração mau, pecador, miserável, e veio nos dar um coração novo, um coração de carne, um coração capaz de poder ser sensível à voz dele. Foi isso que Jesus veio fazer. E a palavra do Senhor diz: eu vou colocar em vocês também o meu espírito. Olha que coisa boa. Hoje nós podemos desfrutar do espírito que atuou, que moveu Jesus a fazer tantos milagres. Esse espírito que movia Jesus a ter compaixão das multidões, a ter misericórdia dos aleijados, dos cegos, dos endemoniados, das famílias enlutadas, como estava aquela mulher lá que estava a caminho do sepultamento
do seu filho, a viúva de Naim. Ela já tinha perdido seu marido, agora ela estava perdendo seu filho, e ela estava talvez olhando para um lado e para o outro, dizendo, não tenho mais esperança, meu marido já foi embora, meu marido já não está mais aqui para sustentar a minha casa, e agora o meu filho. Essa mulher estava enlutada, e de repente Jesus cruza. A caravana da alegria cruza com a caravana da tristeza, e ali Jesus ressuscita o filho daquela viúva de Naim. Então, o Espírito que moveu Jesus a fazer tantos milagres é o mesmo Espírito que habita em nós. Aleluia. Porque o texto que diz aqui no versículo 26, quando diz, eu lhes darei um coração novo, e porei dentro de vocês um espírito novo, tirarei de vocês o coração de pedra e lhes darei um coração de carne, porei dentro de vocês o meu espírito. Lembra quando Jesus estava indo assunto aos céus, ele olhou para os seus servos, os discípulos, né? Ele disse, eu estou indo para o Pai, mas eu vou enviar, eu vou enviar o Consolador, glória a Deus. Eu vou enviar o Espírito do Senhor sobre a vida de vocês. E sabe de uma coisa, meus queridos? Todos aqueles que já tiveram o privilégio, tá? Todos aqueles que já tiveram o privilégio de ter o seu coração transformado, o Espírito do Senhor já habita nele. Esse Espírito do Senhor, que fez tantas maravilhas, habita na igreja, habita naqueles que foram alcançados pela misericórdia. Pastor, eu ainda não entendi a respeito da salvação. A salvação, querida, ela é uma transformação que ela acontece quando há uma mudança de natureza nas nossas vidas. Eu comentava com meus irmãos a semana passada aqui a respeito da lagarta, né? A lagarta, ela é um inseto que se arrasta pelo chão e para muitas pessoas é um inseto repugnante, mas aquela lagarta, ela passa por um processo de transformação e ela é transformada em uma bela borboleta, né? Aí eu digo para você o seguinte, para você ainda que não teve essa experiência com o Senhor, será que Deus ele planejou um plano para transformar uma lagarta em uma borboleta, um inseto que se rasteja? Porque é exatamente assim o homem sem Deus. Ele vive se rastejando. Ele vive de uma forma miserável. Ele é escravo do pecado, né? Será que Deus ele projetou uma transformação para uma lagarta que se transforma numa borboleta? Ele não providenciaria um meio para te transformar de pecador em uma pessoa transformada em um santo de Deus? Claro que ele fez isso. Ele fez isso através de Jesus. Lá na cruz do Calvário. Lá na cruz do Calvário, Jesus ele era essa metamorfose, que todos quanto entram na cruz, passam pela cruz, ele é transformado em uma nova criatura. Aleluia, glória a Deus. Ele é transformado. É aí esse processo de novo nascimento, é aí que acontece esse processo de coração transformado, é aí que você pode receber o Espírito do Senhor para agir na sua vida. E o contexto, querido, aqui na verdade, desse texto que nós acabamos de ler, é que na verdade Israel ele estava vivendo de uma forma como que distanciado de Deus, não tinha se apropriado das verdades que o Senhor tinha para a sua vida. Israel estava afastado do Senhor, era visto como uma nação santa, mas estava vivendo de forma incoerente. É como um embaixador de uma nação, quando ele é transferido da sua nação para um outro país, ele está ali representando a nação que o enviou. E nós não estamos aqui, isso aí eu me direciono para você que é cristão, para você que é membro de uma igreja, para você que congrega em um ministério, tá? Nós temos essa missão também. A nossa pátria não é essa. A nossa pátria não é essa aqui que nós estamos vivendo. Nós estamos representando a nossa pátria celestial. E nós precisamos nos portar onde nós estivermos como tais, como embaixadores do reino. E o Senhor ele olha para essa nação, para esse povo que estava lá como embaixador. Ele diz, olha, eu quero dar para vocês um coração novo, para que vocês andem em novidade de vida. Porque às vezes nós estamos vivendo de forma religiosa, aparência de vivo, muitas vezes por dentro morto, distante de Deus. Por isso que o Senhor fala aqui desse transplante de coração, porque é necessário um coração de carne, é necessário um coração novo, um coração regenerado. E eu percebo que o Senhor ele planejou nesse texto aqui pelo menos 3 transformações. Primeiro ato da transformação ele diz, eu vou purificar vocês. Amém.
eu vou purificar, eu vou lavar vocês, eu vou tratar na vida de vocês. Segunda modificação, segunda transformação que o Senhor proporciona nesse texto é: eu vou tirar esse coração de pedra. Porque o coração de pedra, muitas vezes, ele é insensível, irmão. Na verdade, o coração de pedra, ele é insensível à voz de Deus. Você ouve, mas não escuta. Deus está falando, mas você não percebe que Deus está falando. Isso é um coração de pedra. E o Senhor diz: eu quero tirar esse coração de pedra. Eu vou dar um coração de carne. Eu vou colocar em vocês um espírito novo. Nós olhamos aqui esse texto, no versículo 26, quando ele diz que eu vou dar a vocês um espírito novo, ele está escrito com letra minúscula. Esse espírito novo aqui é esse entusiasmo para servir a obra de Deus, servir o reino dos céus. Tá? Um espírito motivacionado, né? Desafiado a andar em santidade. Esse é espírito de garra, né? O Senhor disse: eu vou fazer isso na sua vida, você vai ganhar valor pela minha obra, você vai receber motivação para estar na minha presença. Um espírito desbravador, um espírito animado para pregar a palavra do Senhor para o perdido, um espírito animado para você ser santo, irrepreensível nessa terra, um espírito fortalecido para você fortalecer outras pessoas. E em seguida, no versículo 27, ele diz assim: porei dentro de vocês o meu espírito. Isso faz toda a diferença. Esse espírito aqui é com letra maiúscula, porque é o espírito que habitou em Jesus. Amém. É o mesmo que habita na vida do cristão, tá? Que nos dá direção, que nos faz andar em santidade, em novidade de vida. Então, 3 transformações. Primeiro, o Senhor veio nos lavar, nos purificar de todo o pecado. Segundo, ele veio extrair o coração de pedra, nos dando um coração novo. E terceiro, aliás, ele veio nos dar o seu espírito. O espírito que hoje habita em nós é o espírito de Cristo. Para quê, pastor? Para que esse espírito do Senhor que habita em nós? Para qual o propósito? Cumprirmos a missão. Amém. A mesma missão que o Senhor realizou lá no versículo 4 do capítulo de João 17, quando ele diz: Pai, eu quero te agradecer porque a obra que tu me confiaste a fazer, eu estou concluindo, está consumado. Né? E essa obra que o Senhor confiou nas mãos de Jesus foi a missão de pregar o Evangelho. E quando o Senhor nos escolheu, Ele nos escolheu para darmos continuidade Aleluia. a essa missão, a esse propósito. Então você, caro ouvinte, você que está nos ouvindo e que vai nos ouvir depois, você pode estar ouvindo porque isso está sendo gravado, você pode ouvir e transmitir para outras pessoas. Saiba que Deus, quando Ele te chamou com um propósito. Propósito primeiro foi de te salvar, te dar um coração novo e te regenerar. Segundo propósito que Ele te chamou foi para você edificar a igreja, edificai-vos uns aos outros. Esse é o propósito que o Senhor tem quando Ele te escolheu, quando Ele te chamou do pecado. Não pensa que Ele te salvou para você ficar de braços cruzados ou deitado eternamente em berço esplêndido. O Senhor te salvou com um propósito, e o propósito é: você tem a responsabilidade de edificar a vida do seu irmão. Aleluia. Ah, pastor, eu sou crente desigrejado. Trate de resolver esse problema, porque a palavra de Deus diz que o Senhor te chamou para você edificar uns aos outros, edificar o corpo de Cristo, a igreja. Tá? Trate de buscar uma igreja, congregar e cumprir o propósito que Deus tem na tua vida. E terceiro, Ele te chamou para você ser um missionário, tá? Ide e pregai o Evangelho a todas as nações, todas as criaturas, todas as pessoas. Você tem essa missão, essa responsabilidade. Então, quando o Senhor Ele chamou com propósito de te salvar, e fazer com que você seja um edificador do corpo de Cristo, edificai-vos uns aos outros. Terceiro ponto, o Senhor te chamou com o propósito de você ser um missionário. Aleluia. Por isso que Ele fez esse trabalho aqui de transformação. Quando Ele aspergiu água pura sobre você, quando Ele tirou de você esse coração de pedra e colocou um coração de carne, e quando Ele colocou o Espírito dEle sobre a sua vida. Pastor, glória a Deus porque tudo isso aconteceu, então eu sou muito especial. O versículo 31 diz assim, do capítulo 36. Então vocês se lembrarão dos seus maus caminhos e das suas ações que não foram boas, e terão nojo de vocês mesmos,
por causa das iniquidades das suas abominações. A Bíblia diz que o Senhor nos amou e nos deu vida, quando todos nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecado. Então, a salvação não é mérito humano. A salvação, ela não é por esforço humano, é por pura misericórdia de Deus, porque na verdade nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecado, e mesmo assim o Senhor foi lá, soprou o Espírito de vida e nos deu vida. Hoje nós estamos aqui para cumprir um propósito, e o propósito é que eu e você sejamos usados por Ele para dar frutos, para alcançarmos pessoas para a glória dEle. A missão que nós temos do Senhor como embaixadores nessa terra é de saquearmos o inferno e povoarmos o céu. Essa é a principal missão que o Senhor confiou em nossas mãos. E pasme você, os dons que o Senhor delegou para mim e para você, esses dons são irrevogáveis. Isso é até certo ponto muito confortador, porque você pode ter vivido a sua vida desleixadamente até ontem, mas você pode se posicionar hoje, porque Amém. Deus ainda confia em suas mãos essa missão de você ser um instrumento de Deus para saquear o inferno e povoar os céus. Trate urgentemente de colocar sua vida no altar de Deus e dizer: Senhor, eis-me aqui, pode contar comigo, eu estou engajado, eu estou compromissado na missão que o Senhor entregou nas minhas mãos. Lembre-se, a sua missão é saquear o inferno e povoar os céus. Amém. Amém? Amém. Fica essa palavra para você meditar, para você poder compartilhar com pessoas que você ama, em nome de Jesus. Pastor, a gente vê que para poder a gente ter essa vida e vida em abundância, o Senhor sacrificou a sua, né? Isso. Por remissão dos nossos pecados, pagando alto preço. Como o Senhor bem disse aí, que Ele nos deu o seu Espírito. Lá no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 16, ele diz: eu, ele não foi ninguém, ele disse: eu rogo ao Pai que lhe dê o Consolador, que é o Espírito da verdade e do juízo. E ali ele vai assunto aos céus, né? Mas o interessante é que no começo do versículo 14, no começo do capítulo 14, no versículo 1, ele nos orienta, que ele diz assim, ó: não se turbe o vosso coração, ou não se preocupe o vosso coração. Creia em Deus, creia também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não vos teria dito: eu vou para o Pai, mas vou preparar o lugar, mas voltarei para buscar que aonde Ele esteja, nós estejamos também. Isso é amor incondicional, não tem dúvida dessa questão. Então aqui ele faz uma promessa. E pelo que a gente conhece, como a própria palavra diz, que ele não é homem para que minta. E ele vai se cumprir. Isso aqui vai se cumprir. Só cabe a gente esperar o tempo certo de se cumprir. Mas enquanto estivermos aqui, podemos fazer conforme os seus ensinamentos, né? Receber aquele Espírito que ele nos deixa como Consolador, que testifica tudo, e propagarmos esse Espírito para aqueles que não conhecem, também poder ter como eu e o Senhor tem, como nós aqui nós temos. Então é pregar o seu evangelho, falar da sua palavra, e que vida seja alcançada e venha ter o mesmo Espírito habitando em cada um, assim como em nós, para que no dia da sua volta, quando até o Espírito for assunto aos céus também, né, como todos nós, possamos levar a grande maioria, ou que dirá todo, né? Não sei, que a vontade do Senhor é que todos fossem salvos, a vontade dele é que todos fossem, mas aí existe o livre-arbítrio, que é outro tema totalmente diferente para comentarmos, mas o nosso dever é propagar esse evangelho, é falar da palavra do Senhor e falar desse Espírito da verdade que você pode ter de graça, sem custo nenhum, né? Então esse Espírito é de fazer morada em cada um de nós e testificar do amor que Deus tem por nossas vidas. Amém. O pastor, vou além, que como ele mandou o Espírito, mas ele também disse que não nos deu o Espírito de covardia, mas de poder, para através de nós saquearmos, né, o inferno, e a autoridade. Então nós hoje temos a autoridade como embaixador, temos a autoridade, né? Não tenha medo, tenha com você
o Espírito Santo, a autoridade que o Senhor nos deixou, né, para estarmos cumprindo esta missão. Isso mesmo. É a única coisa que o cristão pode saquear, né, pastor? É o inferno, né? E tem autoridade para isso. E tem autoridade para Exatamente. isso, Ele veio com esse propósito. Exatamente. Isso aqui é o inferno mesmo. Vamos Pastor, saquear. eu vou me apegar no privilégio de ganharmos gratuitamente o mesmo Espírito de Deus. Que privilégio maravilhoso Deus nos escolheu Sim. para pegar e dizer uma coisa que era só dele, exclusiva. Deus só deu a seu filho e ele passar para nós. Que privilégio, pastor, e que também que grande responsabilidade de estarmos andando com o mesmo Espírito que andou com Deus. Amém, glória a Deus. Né, pastor? É isso mesmo. Olha, eu fico encantado quando eu fico me debruçando no texto de João, capítulo 17, que é a oração sacerdotal, né, de Cristo. Que quando ele estava prestes a subir aos céus, ele faz um levantamento geral do seu ministério, da forma como ele se procedeu. E aqui no versículo 4 do capítulo 17 de João, diz assim: eu te glorifiquei na terra, realizando a obra que me deste para fazer. Uma prestação Então, de conta, né, Prestação pastor? de contas. Aí ele em seguida diz assim: eu estou indo para ti, Pai. Agora eu estou intercedendo por eles. Eles vão ficar aqui. Continuar. Eles vão dar continuidade a essa missão que o Senhor me confiou. Exatamente. Eu não peço que o Senhor os tire do mundo, mas que o Senhor guarde, que o Senhor dê direção, que o Senhor o fortaleça, porque eles têm uma missão, né? Olha o que diz aqui o versículo 9 do capítulo 17. E por eles, é por eles que eu peço, não peço pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Todas as minhas coisas são tuas, e as tuas coisas são minhas, e nelas eu sou glorificado. Eu já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo. Enquanto eu vou para ti, Pai Santo, guarde-os em teu nome, que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um. Então o Senhor, ele intercede por nós. Isso é rogar, né, pastor? Ele intercedeu por Elvis, né? Porque se ele fosse colocar listado nome por nome, ia ser, eu acho que não caberia o nome de todos, em todos os papéis do planeta, né? E as canetas não seriam o suficiente para escrever o nome de todos. Mas ele disse: olha, eu peço por esses que tu me deste. Então eu fico imaginando ele pensar assim: olha, eu peço pelo Heraldo, pelo Pereira, eu peço por esses aí, porque esses aí vão dar continuidade à obra que me confiaste a fazer. Então, ele não nos deixou para fazer uma obra despreparado. Ele disse: olha, vai ser necessário você ter um coração novo. Amém. Vai ser necessário você ter o meu espírito. Se glória. o meu espírito não estiver em você, você vai estar desqualificado a fazer a obra. Então você, que já teve o privilégio de confessar Jesus como seu único e suficiente Salvador, Ele te chamou, Ele te encontrou, tá? Eu não sei onde foi que o Senhor te encontrou, se foi dentro da igreja que Ele salvou a tua vida, se foi você no seu quarto, se foi você dirigindo no volante lá, indo para o seu trabalho. Eu sei de uma coisa: se você tem um coração novo, Ele te encontrou um dia. E quando Ele te encontrou, Ele disse: eu quero que você dê continuidade à obra que o meu Pai me confiou. Você é responsável de dar continuidade a essa obra. E a obra do Senhor não foi fazer milagres para entreter pessoas e nem para amenizar somente situações emocionais das pessoas. Ele veio dar um coração novo. Aleluia. E, consequentemente, Ele veio para curar, para dar um coração novo, para restaurar, para dar uma vida nova, ânimo. Tudo isso vem, mas está atrelado à salvação. Porque se você receber de Deus cura, milagre, um emprego novo, e você não receber um novo coração, você está perdido. Pastor, e isso não é capacidade nossa. Ele nos dá tudo de graça. No texto de Efésios 2, 8 e 9, a palavra do Senhor vai dizer que pela graça sois salvos mediante a fé, no que você acredita, né? Fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, mas se crê. Pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de nós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. Então veja que o que o Senhor faz é tudo amarradinho, o texto sai, tudo complementando ao outro. É de graça. Tu pode ter a hora que tu quiser, agora tu tem um dever, é propagar. Propagar, você tem que levar à frente. Louvado seja Deus. Diácono, fomos escolhidos e separados para fazer a obra dele até que ele venha. Sim. Agora cada um no seu compromisso, na sua tarefa. A tarefa do pastor
Jeremias é uma, a do irmão Pereira é outra, a sua de Heraldo, a minha. Com certeza. Então, se a gente somar os nossos compromissos e as nossas tarefas, eu costumo dizer que a catraca vai rodar. Exato. E vidas vão ser alcançadas, Com certeza. pessoas vão ser libertas. Essa palavra vai chegar a alguém tão distante e vai ser edificado, como somos e estamos sendo edificados nessa manhã, É pastor. verdade. Que Deus, pastor, continue Glória a Deus. usando a sua vida com esse trabalho maravilhoso, com cada palavra que sempre crescemos na graça e no conhecimento através dos estudos que fizemos nessa bancada, que esse estúdio que foi montado pela mão de homens, mas o projeto é de Deus. Amém? Esse projeto, o irmão Pereira sabe que não vai ficar só em 4 paredes. Vamos expandir o reino através de ministrações gravadas e transmitidas através desses estúdios. Vidas vão ser salvas, Deus vai ser glorificado e o nome dele vai ser engrandecido. Amém. Glória a Deus. Que Deus abençoe a todos, que Deus abençoe a vida do irmão Pereira, que esse projeto, que esse sonho que um dia lá atrás ele teve e levou para a nossa liderança, que esse projeto cresça cada dia mais, porque o projeto não é só do irmão Pereira, não é só da Igreja Batista Remaná, não é um sonho do pastor Cícero, não, o projeto é de Deus e somos apenas instrumentos para levar adiante esse projeto. Glória a Deus. Amém? Que Deus abençoe a todos e dê um dia iluminado na presença do Senhor e que mais uma vez possamos compartilhar esses programas e abençoar vidas em nome de Jesus. Amém. Sábado que vem estaremos nesse mesmo estúdio para a honra e glória do Senhor. Eu não vou estar, mas o irmão vai estar aqui dando continuidade, Com certeza. assim como o pastor nos ensinou, continuidade desse projeto que é muito lindo. Eu saio de casa glorificando a Deus pelo privilégio que Deus nos dá Heraldo, dá ao irmão Elvis, dá ao pastor, dá até Pereira, de divulgar o amor de Deus. Não se cale, meu irmão, divulgue, pregue a palavra de Deus. Aleluia. Que um dia, quando se encontrarmos na glória, dizer, aquele programa lá, irmão, edificou minha vida. Amém. E salvou a minha casa. Amém. Amém? Sabendo que, se Deus é por nós, quem será contra nós? Um forte abraço. Quebra o jugo do meu pecado. Você acabou de ouvir o programa Batista Remaná, uma igreja forte para dias difíceis. Rua Murilo Rego, 110, bairro Pinheirópolis. Terra